Nos últimos dias, um fenômeno chamou a atenção do mundo todo, a aparição de Jesus e de um número de anjos em Jerusalém. Esse evento, documentado por vários testemunhas e amplamente divulgado nas redes sociais, provocou uma mistura de espanto, ceticismo e reflexão espiritual. Neste vídeo, vamos explorar desde os detalhes mais impactantes desse acontecimento, até as possíveis interpretações bíblicas que poderiam dar sentido ao que muitos já consideram um milagre. Prepare-se para uma jornada profunda que vai te levar a descobrir se realmente estamos diante de um sinal divino ou se há uma explicação mais terrena por trás dessas aparições. Número 1. Milagre em Jerusalém. As aparições recentes em Jerusalém deixaram milhares de pessoas perplexas. Uma figura que os testemunhas descrevem como Jesus, acompanhada de uma legião de anjos, foi vista no céu sobre a Cidade Santa. Essa figura, segundo os relatos, era brilhante e majestosa, semelhante às imagens tradicionais de Jesus no cristianismo. Os anjos que o acompanhavam eram descritos como seres de luz. No mais importante, como esse acontecimento impactou a fé e a percepção das pessoas. Os primeiros relatos chegaram de diferentes pontos de Jerusalém. Alguns testemunhas afirmaram ter sentido uma profunda sensação de paz e reverência enquanto observavam a aparição. Outros descreveram ter sido dominados por uma presença divina que parecia envolver todo o lugar. Apesar da incredulidade de muitos, as imagens e vídeos capturados pelos testemunhas se tornaram virais em questão de horas, dando a volta ao mundo e gerando debates em comunidades religiosas, acadêmicas e científicas. Evento solo foi visual. Muitos dos que presenciaram a aparição falaram de um som celestial, semelhante ao de uma trombeta, que acompanhou a visão. Esse som, segundo os testemunhas, ressoou em seus corações, fazendo-os acreditar que estavam sendo testemunhas de um milagre. A presença dessa figura divina e seus anjos em um lugar tão sagrado como Jerusalém levou alguns a pensar que poderia ser um sinal do cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, nem todos estão convencidos. Os céticos apontam que, com a tecnologia atual, é possível manipular imagens e sons para criar cenas que parecem reais, mas que na verdade são produto de efeitos digitais. De fato, alguns especialistas em análise de vídeo sugeriram que as imagens poderiam ter sido alteradas usando CGI, uma técnica que permite criar efeitos visuais impressionantes. Mas, apesar dessas dúvidas, segundo essa interpretação, a aparição de Jesus e dos anjos seria um sinal de que o fim dos tempos está próximo e que a humanidade deve se preparar para o juízo. Fim. Por outro lado, alguns estudiosos apontaram que o evento em Jerusalém pode não estar relacionado com o fim dos tempos, mas com outras profecias que falam da intervenção divina em momentos de grande necessidade. Por exemplo, no caso da morte de Jesus, a morte de Jesus é a morte de Jesus. No livro de Zacarias, é descrita uma visão em que o Senhor aparece em Jerusalém para proteger seu povo de seus inimigos. Esse tipo de interpretação sugere que a aparição de Jesus e dos anjos poderia ser uma demonstração de apoio divino. Em um momento de grande incerteza e conflito, além das interpretações bíblicas, o evento também gerou reflexões sobre o estado atual do mundo. Alguns líderes religiosos sugeriram que a aparição em Jerusalém é um chamado à humanidade para que reflita sobre suas ações e volte a um caminho de retidão e fé. Número 3. Debate científico. O fenômeno da aparição de Jesus e anjos em Jerusalém não só suscitou interpretações religiosas, mas também um intenso debate na comunidade científica. Para muitos especialistas, a ideia de que uma figura divina possa se manifestar fisicamente no céu desafia as leis da natureza, como as conhecemos, liderando a possibilidade de que fenômenos atmosféricos ou astronômicos incomuns possam ter causado essas visões. Uma abordagem popular na comunidade científica é a hipótese da pareidolia, um fenômeno psicológico em que as pessoas veem padrões significativos, como rostos ou figuras, em estímulos visuais ambíguos. Segundo essa teoria,
o que os testemunhas viram no céu poderia ter sido uma formação de nuvens ou um efeito de luz que, sob certas condições, pareceu tomar a forma de Jesus e anjos. Esse fenômeno não é novo. Ao longo da história, houve inúmeros relatos de pessoas que veem figuras religiosas em objetos do dia a dia, como manchas nas paredes ou formações rochosas. Outra abordagem científica sugere que o fenômeno poderia ter sido causado por um efeito atmosférico conhecido como parélio ou sol falso. Esse fenômeno ocorre quando a luz do Sol se refrata através de cristais de gelo na atmosfera, criando pontos brilhantes de luz de ambos os lados do Sol, que às vezes podem parecer figuras luminosas. Embora essa explicação não se ajuste perfeitamente às descrições dadas pelos testemunhas, argumentam que, sob as condições adequadas, é possível que um parélio incomumente intenso tenha sido percebido como uma aparição celestial. Além das explicações atmosféricas, você diz predominantemente cristãos, a aparição de Jesus e dos anjos foi recebida com uma mistura de espanto e fervor religioso. Muitas igrejas relataram um aumento na participação nos serviços e nas atividades religiosas, com pessoas buscando maior conexão espiritual, após o que consideram um sinal divino. Líderes religiosos reforçaram a fé no evento, porém, a reação não foi positiva, vendo neste avistamento uma oportunidade de revitalizar a fé em suas comunidades. No entanto, a reação não foi universalmente positiva. Em algumas regiões, o evento gerou medo e ansiedade, especialmente entre aqueles que acreditam que isso poderia ser um presságio de eventos apocalípticos. Os sermões sobre o fim dos tempos e a necessidade de arrependimento aumentaram, e em algumas comunidades, as pessoas começaram a se preparar para o que percebem como o iminente juízo divino. Esse tipo de reação, embora não seja dominante, criou uma atmosfera de incerteza e preocupação em certos setores da população. Por outro lado, em regiões onde o cristianismo não é a religião predominante, a reação é mais diversa. Em alguns lugares, o evento foi ignorado ou descartado como uma ocorrência sem importância, enquanto em outros lugares foi interpretado através de lentes culturais e religiosas próprias. Em comunidades islâmicas, por exemplo, fala-se sobre o retorno para cumprir seu papel nos eventos do fim dos tempos, de acordo com a tradição islâmica. Além das reações religiosas, o evento em Jerusalém também teve implicações políticas. Jerusalém é uma cidade com uma história profunda e complicada, e qualquer evento significativo na cidade tem o potencial de afetar as tensões já existentes. Alguns expressaram preocupação de que a aparição possa ser usada como uma ferramenta de propaganda por grupos com agendas políticas ou religiosas, exacerbando os conflitos na região. Governos e ONGs observam, líderes evitam comentários, temendo reações negativas. O desenrolar dos eventos. Embora a maioria dos líderes mundiais tenha evitado fazer comentários públicos sobre o fenômeno, temendo uma reação negativa ou a exacerbação de conflitos religiosos, alguns usaram o evento como um chamado à paz e à unidade. A aparição de figuras divinas em uma cidade tão simbolicamente carregada como Jerusalém foi vista por alguns como uma oportunidade para buscar a reconciliação e o diálogo interreligioso. Número 5. Análise das testemunhas. Um dos aspectos mais intrigantes das aparições em Jerusalém é a diversidade dos testemunhos das testemunhas oculares. Ao longo da história, eventos religiosos ou espirituais muitas vezes foram presenciados por um número limitado de pessoas. Mas neste caso, os testemunhos têm sido numerosos e variados. Essa abundância de relatos de pessoas que afirmam ter presenciado o evento. Os testemunhos mais comuns descrevem uma figura brilhante e majestosa que se assemelhava às representações tradicionais de Jesus. Essa figura estava cercada pelo que as testemunhas identificaram como anjos, que emitiam uma luz quente e radiante. Para muitos dos presentes, a visão foi tão vívida e real que não tiveram dúvidas de que estavam presenciando um milagre. No entanto, embora os detalhes centrais da aparição sejam consistentes,
Entre os diferentes testemunhos, há variações nas descrições específicas da figura e dos anjos. Alguns testemunhas, por exemplo, descreveram a figura de Jesus como mais alta e radiante do que qualquer imagem que tivessem visto antes, enquanto outros a viram como mais próxima e acessível, como se estivesse interagindo diretamente com eles. Essas diferenças podem ser devido à forma como cada indivíduo processa e interpreta experiências visuais intensas. Ou poderiam refletir a natureza subjetiva das experiências espirituais. Além das descrições visuais, muitos testemunhas também relataram ter experimentado sensações físicas e emocionais intensas durante o evento. Alguns falaram de um sentimento avassalador de paz e tranquilidade que os envolveu ao ver a aparição. As reações emocionais variaram significativamente entre as testemunhas, o que sugere que o impacto do evento foi profundamente pessoal e subjetivo. Número 6. Reações nas redes sociais. Na era digital, qualquer evento significativo tem o potencial de explodir nas redes sociais. E a aparição de Jesus e anjos em Jerusalém não foi a exceção. Apenas algumas horas depois que os primeiros testemunhos começaram a circular, as plataformas sociais se inundaram de vídeos, imagens e comentários sobre o fenômeno. Desde então, o tema tem sido objeto de um debate feroz online, dividindo as pessoas entre crentes, cético, e aqueles que estão simplesmente fascinados pelo mistério. Discussão: não sabem o que ocorre. Nas redes sociais, a rapidez com que a informação se espalhou foi impressionante. À medida que os vídeos e as imagens eram compartilhados, usuários de todo o mundo começaram a opinar e a especular sobre a autenticidade do evento. Para muitos, as imagens eram prova suficiente de que algo extraordinário havia acontecido em Jerusalém. No entanto, outros foram mais cautelosos, apontando que na era do CGI, imagens geradas por computador e manipulação digital, não se pode confiar em tudo que se vê na internet. É novo. O vídeo ou a imagem que surge é analisado minuciosamente por usuários do Twitter, todo mundo. Alguns recorreram a ferramentas de edição de imagens e vídeos para tentar verificar a autenticidade do material compartilhado, enquanto outros usaram as plataformas para expressar suas emoções e experiências pessoais ao presenciar ou ouvir sobre esses eventos. A viralidade dos avistamentos também fez com que pessoas fora do âmbito religioso se interessassem pelo tema. Número 9. Reações globais. O fenômeno gerou reações globais. Imagens e vídeos de Jesus se espalharam, mostrando a diversidade. À medida que as imagens e vídeos de Jesus e os anjos se espalharam pelo mundo, diferentes culturas e comunidades responderam de maneiras variadas, refletindo a diversidade de crenças e perspectivas que coexistem no mundo. No nosso planeta, desde a devoção até o ceticismo, as reações ao evento têm sido tão diversas quanto as pessoas que as expressam. Em muitas comunidades religiosas, especialmente dentro do cristianismo, a notícia dos avistamentos foi a que mais se destacou. Foi recebida com uma mistura de espanto e reverência. Para alguns crentes, a aparição de Jesus e os anjos confirma a fé e sinaliza profecias. É uma confirmação da sua fé e um sinal de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Em congregações de todo o mundo, desde igrejas nos Estados Unidos até pequenas capelas na África, foram organizadas vigílias de oração e serviços especiais para agradecer e refletir sobre o que muitos consideram um milagre nos tempos modernos. No entanto, não todas as reações têm sido de devoção. Em países com uma forte tradição secular ou com diferentes crenças religiosas, os avistamentos foram recebidos com ceticismo e até mesmo com zombarias. Em alguns casos, os meios de comunicação e figuras públicas questionaram abertamente a veracidade dos eventos, sugerindo que poderiam ser uma fraude elaborada ou o resultado de um fenômeno natural mal interpretado. Número 10. Significado espiritual. O significado espiritual dos avistamentos em Jerusalém. Para muitos, a aparição de Jesus e anjos é mais que um fenômeno visual, é uma manifestação da presença divina hoje. Para muitos crentes, a aparição de Jesus e os anjos não é apenas um fenômeno visual, mas uma manifestação tangível da presença divina no mundo moderno.
Esse evento levou milhões de pessoas a refletir sobre sua fé, suas crenças e o lugar que ocupam em um universo que às vezes parece estar cheio de incertezas. Do ponto de vista cristão, a aparição de Jesus e os anjos em Jerusalém é profundamente simbólica. Jerusalém, uma cidade com uma história rica e complexa nas tradições religiosas abraâmicas, é vista por muitos como o epicentro espiritual do mundo. A Bíblia descreve Jerusalém como o lugar onde ocorrerão muitos dos eventos-chave no final dos tempos, incluindo o retorno de Cristo. Portanto, a aparição de figuras divinas neste lugar sagrado tem sido interpretada por muitos como um sinal de que estamos vivendo em tempos proféticos. O evento tem sido particularmente significativo para aqueles que acreditam na iminência da segunda vinda de Cristo. Em muitas igrejas e comunidades cristãs, os avistamentos têm sido vistos como uma confirmação de que as promessas feitas nas Escrituras estão começando a se cumprir. Essa crença levou a um renascimento da devoção em algumas congregações, onde foram organizadas vigílias e serviços especiais para orar e se preparar para o que muitos acreditam que poderia ser o retorno iminente de Cristo. No entanto, o significado espiritual do evento não se limita apenas à expectativa do fim dos tempos. Para outros, a aparição de Jesus e os anjos é um lembrete da presença contínua de Deus em suas vidas. Em um mundo cheio de desafios, incertezas e conflitos, esse evento tem sido interpretado como uma demonstração de que não estamos sozinhos e que o divino continua interagindo com a humanidade de maneiras misteriosas e inesperadas. Além disso, o evento em Jerusalém despertou uma onda de introspecção espiritual. Muitos crentes começaram a examinar mais de perto suas vidas, suas decisões e sua relação com o divino. Para alguns, a aparição de figuras divinas em Jerusalém tem sido um chamado à renovação espiritual. Um convite a viver de acordo com os princípios da sua fé e a se preparar para os desafios que possam vir. O avistamento de Jesus e os anjos em Jerusalém seja um milagre autêntico ou um fenômeno inexplicável. Deixou uma marca profunda na fé e na consciência coletiva em nível global.